O diabo não deve ser subestimado ou menosprezado. O fato é que o diabo possui um poder considerável. Não estou dizendo isso para glorificar o diabo, mas para reconhecer a realidade. O diabo exerce um poder significativo e comanda um exército demoníaco de espíritos malévolos sob sua autoridade. Várias forças e governantes das trevas operam sob sua influência, incluindo todas as formas de maldade espiritual nos lugares celestiais. Ele tem o potencial de enredo em complicações e desmantelar todas as facetas de sua existência diante de seus olhos. Antes de começarmos, confira o link no comentário fixado. Temos um e-book completo com todas as 250 questões mais difíceis da Bíblia respondidas baseadas na Bíblia. Além de você adquirir conhecimento comprando nosso e-book, nos ajuda a manter a pregação através desse canal. Amém. Dando continuidade. O diabo pode literalmente trazer sofrimento severo na vida de uma pessoa, como afirma João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele visa sua vida pessoal, bem-estar financeiro e saúde. A história de Jó ilustra como ele dizimou a família, a riqueza e a saúde de Jó de uma só vez. O diabo pode atrapalhar uma vida a ponto de perder o senso de direção. É importante reconhecer que o diabo não se intimida com seres humanos, ele teme apenas uma entidade, Deus Todo-Poderoso. Satanás teme aqueles que podem orar e suplicar fervorosamente a Deus. Todo demônio do inferno e todo espírito maligno e impuro tremem diante do poder do Deus Todo-Poderoso. Por isso devemos sempre buscar a Deus em primeiro lugar e nos fortalecer nele para aguentar as dificuldades da vida, que muitas vezes não é fácil e totalmente dolorosa. Tiago 2 versículo 19. Essas entidades reconhecem que Deus é a força suprema que elas temem e respeitam. Eles abraçam a palavra de Deus em sua forma inalterada. Eles o consideram um guia para viver a vida perfeita que Deus planejou para eles. Eles se abstêm de se desviar dos limites da palavra de Deus por causa da satisfação pessoal. Vem 2 Timóteo 3:16-17. Afirma-se que toda a Escritura é inspirada por Deus e serve a um propósito: ensinar, corrigir, guiar em retidão para eles que seguem a Deus. Sejam completos. Satanás deseja que as pessoas confiem em si mesmas, pois tais indivíduos autossuficientes raramente invocam a ajuda de Deus, exceto em circunstâncias terríveis. No entanto, existem aqueles que buscam a presença do Senhor, sejam em tempos bons ou ruins. Alguns indivíduos sempre se voltam para Deus independentemente de suas circunstâncias. O diabo está apreensivo com aqueles que acreditam firmemente no amor de Deus por eles, conforme expresso em Romanos 8:38-39. Esta passagem afirma que nada, seja a morte, anjos, poderes ou quaisquer circunstâncias, pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Jesus descreve um requisito singular para triunfar sobre o diabo: viver e crer nele. Viver em Cristo, implicar seus ensinamentos, seguir seu exemplo e permanecer intimamente ligado a ele. João 15 ecoa esse sentimento, enfatiza a necessidade de permanecer em Cristo como um ramo na videira, para dar frutos. O fruto produzido por aqueles que vivem em Cristo é o fruto da vida. Viver só é possível quando você está habitando nele. Uma vez que você está habitando em Cristo, duvidar dele se torna quase impossível. Suas ações se alinharão com os pedidos dele, você se verá seguindo seus passos. Acreditar em Cristo envolve reconhecer sua vitória sobre a morte por meio de sua morte e ressurreição. Ao abraçar essa crença, você herda essa mesma vitória. Você está vivendo atualmente sobre a influência de Cristo. Sua crença nele está se traduzindo em obediência às suas instruções. Amar a Cristo significa cumprir fielmente seus mandamentos. Por outro lado, a falta de amor por ele se manifesta na falta de vontade de obedecer. Em 1 Pedro 5 versículo 8, somos instados a ser vigilantes e autodisciplinados, pois o diabo busca incessantemente oportunidades para atrapalhar nossa fé. As intenções do diabo são múltiplas. Ele se esforça para semear dúvidas em nosso relacionamento com Deus, lançando sombras de incerteza em nossa fé e nos desviando do caminho pretendido por Deus. Com base em 1 Pedro 5:8-9, somos encorajados a proteger nossas mentes dos enganos do diabo. Ele emprega táticas semelhantes às que usou em Eva, tentando-nos a questionar a validade dos ensinamentos de Deus e incitando-nos a pecar. Ele semeia dúvidas sobre a viabilidade dos mandamentos de Deus, exortando-nos a priorizar nossos desejos sobre as instruções divinas. É crucial lembrar que os mandamentos de Deus são projetados para o nosso bem-estar final, pois o pecado só leva à ruína. O diabo também visa minar nossa percepção do amor de Deus. Seu objetivo é nos convencer de que Deus está distante e indiferente. Ele procura criar sentimentos de isolamento e autoconfiança, incitando-nos a confiar apenas em nós. Na verdade, o amor de Deus é inabalável e abrangente. Não devemos
Permitir que os enganos do diabo distorçam nossa compreensão. O cuidado por nós, a afeição de Deus por nós é profunda e altruísta. Ele enviou seu Filho Jesus para suportar a crucificação por nossos pecados, concedendo-nos a perspectiva da vida eterna. Isso é elucidado em João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você notou como o diabo distorce a imagem de Deus através de representações negativas? Ele pinta um quadro de Deus como uma divindade remota, indiferente a indivíduos e aguardando ansiosamente a oportunidade de julgar. No entanto, isso está longe de ser verdade. O Deus retratado nesta Bíblia, o Deus que reverenciamos, é profundamente amoroso e preocupado. Ele vigia vigilantemente. Nosso Deus está vivo e engajado. Notavelmente figuras como Moisés, Elias, Enoque, Jeremias, Isaías, Jó e Amós do Antigo Testamento serviram a um Deus vivo e continuamos a fazê-lo também. Nunca permita que a dúvida se infiltre em sua percepção do caráter de Deus. Não duvide de sua benevolência, misericórdia, ternura, fidelidade ou cuidado em meio a tantos desafios da vida. Um alvo que Satanás ataca implacavelmente é a nossa fé. Somos instados a combater o bom combate da fé. 1 Timóteo 6:12. E esta batalha contra a dúvida é fundamental. A segunda tática do diabo se concentra em minar a credibilidade da Bíblia. Desde o início ele procurou lançar dúvidas sobre a veracidade da palavra de Deus. Ele emprega falsos ensinamentos, interpretações equivocadas e doutrinas errôneas para desviar as pessoas da verdade encapsulada na Bíblia. Ele pretende propagar a noção de que a Bíblia consiste em meros mitos desprovidos de relevância no mundo de hoje. No entanto, a realidade é que a Bíblia permanece como a palavra divinamente inspirada de Deus, conforme afirmado em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. Em nossa era atual, a Bíblia enfrenta uma série de ataques. Um programa recente debateu se a Bíblia deveria ser adaptada para se alinhar com a sociedade contemporânea. Essa mesma narrativa se alinha com a intenção do diabo, pois ele tem domínio sobre este mundo. Atualmente habitamos um reino onde comportamentos antes considerados pecaminosos são cada vez mais vistos como aceitáveis, até celebrados. Uma cultura que abraça o pecado abertamente emerge, acomodando sua prevalência. A Bíblia é um livro extraordinário, portador da mensagem da verdade de Deus para a humanidade. Ele permanece imutável enquanto nós nos transformamos em resposta a seus ensinamentos. Ao longo da história, nenhuma outra obra transformou vidas como a Bíblia Sagrada. A instrução divina dada a Moisés para compilar este livro produziu frutos notáveis. Este livro vivo continua a ressoar, trazendo relevância ao longo dos milênios. Ele exerce o poder de promover uma transformação profunda. A nossa conexão com Deus. Falsos profetas e mestres surgiram sobre a influência do diabo, tentando corroer o significado da Bíblia, retratando-a como impotente e trivial. No entanto, é nosso dever resistir a tal engano, proteger nossas mentes e nossa confiança na verdade e na natureza inabalável da Bíblia. Investigar a Bíblia e internalizar seus ensinamentos e aplicá-los em nossas vidas representam um esforço essencial. A terceira tática do diabo gira em torno de incutir medo dentro de nós. Ele busca domínio sobre nossos pensamentos e emoções, sufocando a paz e a liberdade prometidas por Deus. Reconhecendo que o medo pode atrapalhar nossa confiança em Deus, obstruir nossa proclamação do Evangelho e nos impedir de abraçar a alegria e a realização. O diabo se esforça para cultivar apreensões. Ele visa ampliar as preocupações sobre o futuro, falhas, rejeição, o desconhecido e danos potenciais. Ele semeia noções de inadequação, fraqueza e dignidade da graça e do amor de Deus. Em contraste, Deus não deseja que sejamos algemados pelo medo. A Bíblia rebate o medo com uma promessa para cada dia, como visto em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus nos deu não de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. A intenção de Deus é que experimentamos paz e liberdade. Escritura nos garante que não precisamos temer nada, pois Deus é nosso protetor. Salmo 46, parágrafo 1. Mesmo quando o mundo parece incerto e intimidador, podemos confiar na bondade e no amor de Deus. Superar o medo que o diabo procura infundir envolve abraçar as promessas de Deus. Quando mergulhamos na Bíblia e contemplamos suas promessas, nossa perspectiva muda. Passamos a reconhecer que Deus permanece no controle e nunca nos abandona. Josué 19. Um método adicional para vencer o medo envolve o engajamento em oração e adoração, redirecionando o nosso foco para a presença e promessas inabaláveis de Deus. Quando nos concentramos na benevolência de Deus, nossas
Ansiedades começam a diminuir, a paz enche nossos corações e mentes, acompanhada por uma onda de alegria e ótimo em nossa batalha contra o medo. Não estamos sozinhos, o Espírito Santo, a personificação da verdade e do amor, reside dentro de nós, concedendo força e coragem para enfrentar nossos medos. O diabo se esforça incansavelmente para nos desviar do caminho da verdade, procurando nos confundir e desviar. Seu objetivo é nos guiar na direção errada, cortando nossa conexão com Deus. Ele compreende que, quando nos desviamos, nossa eficácia na divulgação do Evangelho diminui, nossa fé diminui, tornamos-nos suscetíveis a experiências incompletas do amor e da graça de Deus, tornando-nos preparados para frustrar seus esquemas malévolos, empregando falsos ensinamentos e ideologias. O diabo nos engana, ele deseja que abracemos falsidades, subscrevendo noções que contrariam a verdade. Os falsos líderes que divergem da vontade de Deus tornam-se suas ferramentas para exercer influência. Para bater isso, devemos permanecer vigilantes, protegendo nossos corações contra ensinamentos enganosos. Isso exige um mergulho na Bíblia, buscando a orientação do Espírito Santo e exercitando o discernimento, conforme declarado em 1 Tessalonicenses 5, versículo 21. Examine tudo, retém o que é bom. A aceitação cega de tudo que ouvimos é injustificada, devemos submetê-lo contra a verdade da Bíblia. A abordagem alternativa do diabo envolve atrair-nos para as garras do pecado, explorando nossos desejos e tentações. No entanto, devemos resistir a ele, seguindo a instrução em Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nossas inclinações terrenas devem ser subjugadas em favor de uma existência guiada pelo Espírito. Que Deus nos conceda a sabedoria e discernimento para que diariamente tenhamos forças para enfrentar as ciladas e os ensinos errados que cada vez mais têm aumentado dentro das igrejas. Através de Deus e do Espírito Santo, podemos ter um livre acesso à verdade bíblica e à verdade da palavra, e deixarmos de ser escravos de Satanás de uma vez por todas, totalmente livres das suas garras. Tudo isso é possível através da palavra de Deus. Amém. Fique em paz e até uma próxima.